Cacai, eu queria já, antes, né, no início de tudo, qual que é a sua avaliação daquela reportagem da Folha, falando que o Moraes não seguiu os ritos, né, do judiciário nas ordens dele aos seus assessores do TSE e do STF? Olha, me parece uma tentativa da defesa, e evidentemente deve ser a mais ampla possível, para tentar desmoralizar não só o judiciário, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, porque as pessoas, veja bem, até comparação com o Lava Jato fizeram, absolutamente não tem hipótese de ter uma comparação. Na Lava Jato você tinha um juiz conluiado com procuradores da República, em situação de crime, inclusive. O CNJ fez um relatório fortíssimo acusando o Moro, a juíza Gabriela e mais o Deltanha e outros procuradores de terem cometido corrupção, peculato, organização criminosa. Ali você tinha claramente uma instrumentalização do judiciário, na Lava Jato, e do Ministério Público. As pessoas devem entender, tem muita gente que não é ligado ao direito, evidentemente, não tem obrigação de saber, que as conversas entre assessores de um gabinete do ministro, elas são absolutamente normais. Como é que funciona um gabinete, Dri? Você tem um ministro, você leva uma tese para o ministro, você advoga no Supremo há 40 anos, o ministro opta por uma tese, ou da defesa, ou do Ministério Público, de outra parte, e determina ao gabinete que faça o voto, que faça um piloto de voto. É assim. Hoje em dia, com a quantidade de processos, os ministros não têm tempo de fazer ele próprio todo o voto e tal. E os assessores vão cumprir a determinação do ministro. Então, discute para fazer jurisprudência, discute para ser um pouco mais pesado, e é absolutamente natural que o ministro dê palpites e manda, eu quero um relatório sobre isso, um relatório sobre aquilo, até porque, as pessoas omitem isso, o ministro Alexandre, enquanto, na época, o ministro Messias, da AGU, fez essa lembrança. Isso, na época, ele estava presidindo as eleições, na verdade. E o poder de polícia do juiz eleitoral é evidente. O juiz do Supremo Tribunal Federal, o judiciário é um poder inerte, só há de se provocar. Agora, o Tribunal Eleitoral, assim como qualquer juiz eleitoral, ele tem o poder de polícia. Não há absolutamente nenhuma irregularidade. O que eu entendo, e tenho tentado trazer essa discussão desde que surgiu a matéria, quando saiu a matéria, achei uma coisa interessante. Não tinha um advogado consultado. Ninguém foi consultado. Aquela matéria é uma matéria para desmoralizar o ministro Alexandre, numa tentativa muito clara, para mim, da defesa, porque nós não podemos esquecer que a ideia inicial do bolsonarismo, pelo menos que foi realmente fortalecido, foi a Lava Jato. O Moro prendeu o principal opositor, depois ganhou de presente como paga no Ministério da Justiça, depois teve lá uma briga de quadrilha, e eles fizeram a sociedade entre eles e tal, mas há uma natural tentativa de desmoralizar, porque essas pessoas sabem que serão processadas. Isso é o ponto que eu queria chegar. Nós temos 300 pessoas presas, condenadas a 17 anos, 18 anos, 15 anos. Ou nós, sociedade civil, vocês que têm prestígio e capilaridade, começa a cobrar uma ação mais rápida da Procuradoria-Geral da República, ou o Brasil vai ver esse tensionamento permanente. Porque o que me parece que aconteceu com essa matéria é uma tentativa de defesa técnica, eu acho que é aético, mas a defesa é sempre entendida como a mais ampla possível, que sabe que não pode enfrentar as questões de mérito. Veja bem, os financiadores, os políticos, os generais que estão envolvidos, especialmente o Bolsonaro, que era o principal beneficiário, eles devem estar numa aflição, numa agonia incrível, porque é inevitável que venha o processo. Os fatos estão postos. A apuração, a Polícia Federal fez um trabalho extremamente bem feito. Só que enquanto não tiver uma denúncia, a denúncia é a peça formal do Ministério Público, que, quando recebida pelo Judiciário, inicia a ação penal. Enquanto não tiver a denúncia, as defesas dos envolvidos. Imagine o que é agonia, Azenha, de uma pessoa que sabe que será processada e que já tem 300 condenados pelos mesmos fatos. Então, assim, nós temos que começar a cobrar essa ação o mais rápido possível,
porque senão não só viveremos nessa instabilidade, como, de alguma forma, nós estaremos alimentando ações como essa. Ali tem muito espuma e pouco rochedo, não tem nada que tenha relevância. Não, eu não achei, do que saiu até agora, eu não vi absolutamente nada que tenha relevância. O ministro Alexandre tinha o poder de fazer aquilo, fez de uma forma correta, podia sim pedir relatório. Ah, mas ele escolhia alvos. Não escolhia alvos, não. As questões eram públicas, as pessoas estavam afrontando o Estado Democrático de Direito. Aquilo é uma questão que tinha que ser elevada. Eu acho o contrário. Foi muito interessante algumas questões para quem olha com o olhar de quem quer ver. Primeiro, eu até debati com o subchefe da Lava Jato agora, o Deltan, essa semana. O chefe dele, evidentemente, era o Moro, mas é uma coisa bastante interessante, porque ele fala, mas ali no Lava Jato tinha o Ministério Público. O Ministério Público era parte do esquema montado. Mas nós não podemos esquecer que o doutor Paulo Gonet, na sessão de quarta-feira do Supremo Tribunal Federal, após a manifestação do presidente da Câmara do Supremo apoiando o Alexandre, após a manifestação do decano, que é o ministro Gilmar, o Procurador-Geral da República disse uma coisa extremamente relevante. Ele disse, olha, eu, enquanto Procurador-Geral, porque o Procurador-Geral da República, ele acumula também a Procuradoria do Tribunal Eleitoral. Ele disse, todos esses atos do ministro Alexandre foram submetidos ao Ministério Público Federal, estão absolutamente regulares. Acabou o assunto. Não tem mais o que fazer, a não ser, evidentemente, essa tentativa de desmoralizar. Isso é grave, e, no meu ponto de vista, nós temos que imputar isso à demora do Ministério Público Federal. Nós não podemos esquecer que, durante a pandemia, eu me lembro que daquela CPI lá da Covid, eu falava quase todo dia com o Randolfo, com o Renan, com o Omar, com todos aqueles senadores, falava, olha, se não fizer uma mudança para fazer com que o Ministério Público se manifeste, essa CPI será desmoralizada. É o que nós estamos vivendo agora. Nós temos 300 pretendentes a terroristas condenados. Gente, condenado a 12 anos, a 15 anos. Essas pessoas vão ficar presas 7, 8 anos, 9 anos. Imagine. E, no entanto, nós ainda não temos uma resposta à altura para processar. Olha que processar. Bolsonaro, os generais, esses 18 ou 19 políticos que dizem que estão sendo investigados, e os grandes financiadores, não me venha com quem pagou gasolina para um caminhão para cá, não. Eu quero saber quem são os grandes financiadores. A hora que processar, o país vai voltar a ter uma estabilidade, pelo menos até o julgamento.